E aí, vamos começar a nossa resenha, capítulo 2 da saga Lo-Debar. Roda a vinheta. Muito bom ter você aqui na nossa resenha especial sobre o livro e a saga Lo-Debar. Hoje nós vamos mergulhar então no capítulo 2, né? Essa minha experiência dentro da delegacia. Lembrando que eu vou lendo aqui para você o capítulo, né? Então a gente vai fazer uma espécie de audiobook junto com alguns comentários. Então eu leio um trecho, paro aqui e comento as minhas experiências, as minhas impressões. Hoje até com um olhar diferente, né? Acho que esse trabalho aqui é até um trabalho legal, porque como já faz mais de 10 anos da minha prisão, na data que eu estou gravando, logicamente, essa resenha, é muito interessante observar como a gente vai amadurecendo e vendo as coisas com um outro olhar, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que toda dor ela é um processo de crescimento. E hoje até mesmo agradeço bastante por ter passado pelo sistema prisional, porque eu não conseguiria ter uma visão diferente se não fosse tudo aquilo que eu vivi e experimentei dentro do cárcere. Então acho que isso é até legal. Lógico que não é legal estar preso, né? O que eu quis dizer é que é legal você entender que mesmo um processo doloroso da tua vida pode trazer para você grandes ensinamentos. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui então a leitura do capítulo 2 e vamos fazer a nossa resenha. Capítulo 2... A delegacia. Logo depois da minha prisão, os policiais da rota me levaram para a delegacia da cidade de Atibaia. Quando saí da minha casa, havia muitos populares, pessoas curiosas para ver o desfecho dessa situação. A rota nunca havia ido naquela região. O normal são os trabalhos que ocorrem em São Paulo, capital. Um comboio de policiais saíram com as viaturas e os meus carros apreendidos. Uma fila considerável. Estava pensativo. O que está ocorrendo? Por que estou sendo preso? Para onde eu vou? Eram perguntas sem respostas. Quando chegamos em Atibaia, percebi que os policiais estavam perdidos. Não sabiam como chegar na delegacia. Ficamos rodando por alguns minutos até a chegada no batalhão da Polícia Militar. Chegando a esse batalhão, a movimentação estava muito grande. Muitos policiais, imprensa e o que mais me chocou, as minhas outras irmãs estavam em outra viatura. A cena me intrigava. O que as minhas irmãs estão fazendo ali? O clima era muito tenso. A imprensa começou a filmar tudo, um trabalho sensacionalista. Eu sempre trabalhei em comunicação e, por ironia do destino, minha irmã mais velha é jornalista. Encontrei com uma antiga amiga que também estava fazendo a cobertura da minha prisão. Era uma pessoa a quem eu tinha ajudado um tempo atrás, mas naquele momento ela era profissional e não levou em conta a nossa amizade. Iniciou-se o tempo da decepção. Aqui foi algo muito estranho, né? Porque como você assistiu na resenha passada, eu tinha tido aquela experiência sobre como os populares e as pessoas estavam ali observando a cena da minha prisão. Então, nesse momento, a nossa cabeça ela fica muito confusa, né? Você fica ainda num choque de realidade, você não sabe se está vivendo um sonho, um pesadelo, você não sabe, a cabeça fica muito bagunçada. Quando eu entrei no camburão da rota e tô ali sentado, indo para a delegacia, né? Porque aí tinha que fazer todo o procedimento. Como eles têm o hábito de estar na cidade de São Paulo e não numa cidade do interior, né? A gente ficou rodando ali e tal. E quando chegamos naquele batalhão, era uma muvuca muito, muito, muito grande. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma coisa que eu não fiz em outras resenhas. Eu vou colocar um corte aqui nesse momento da entrevista dos policiais da rota sobre essa operação. Vou colocar agora. Boa noite. 13 pessoas foram presas e uma morreu durante a operação da Rota e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A ação contra o tráfico de drogas e a distribuição de armas cumpriu mandados em Atibaia, São Paulo, Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões e Mairiporã. Na madrugada desta sexta-feira, a Operação Poeira foi deflagrada. Mais de 200 homens da Rota agiram em conjunto com promotores do Ministério Público. Foram detectados 3 núcleos que formam uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Arquimedes Augusto Nicastro
Então perceba que tinha muita imprensa, né? Então meu nome estava sendo totalmente ventilado. Quando eu cito a minha experiência com essa amiga de comunicação, era uma amiga bem próxima na época, né? Era uma pessoa que eu conheci. E quando eu vi ela com o microfone na mão, fazendo a cobertura, cara, aquilo me envergonhou demais, sabe? Porque eu estava num cenário muito, digamos assim, de vergonha mesmo, né? De vexame. E é muito importante você guardar essa informação, porque lá na frente, na história Lodebar, você vai entender. Então aqui eu estou colocando mais uma pecinha dentro desse quebra-cabeça, e no final, quando você juntar tudo, você vai entender a dinâmica sobre comunicação, sobre essas amizades, tudo vai fechar para você. Mas eu terminei esses parágrafos aqui colocando uma parte muito importante para mim. Ali se iniciava o tempo da decepção, ou seja, quando você vai preso, as decepções começam realmente a tomar o seu coração. A traição é um golpe fatal na confiança, quebrando toda a estrutura que uma amizade leva para construir. Eu sempre amei demais meus amigos, de uma forma que até a minha família me criticava. Eu iria descobrir o grau de companheirismo de cada um deles. O golpe emocional ainda estava por vir. Naquele momento, a concentração de pessoas e imprensa era intensa. Eu estava dentro da viatura da rota e depois de ter visto minhas outras irmãs, vi também a minha mãe, em um canto do batalhão. Eu me lembrava do que ela me dizia. Nunca quero imaginar você preso. Tentei me esconder um pouco e até então não sabia se ela tinha me visto ou não. Muitos jornalistas pareciam urubus em cima de mim. Com filmadoras e máquinas fotográficas, queriam registrar tudo o que pudessem. Eu tentava me esconder de alguma forma, mas era quase impossível. A todo momento eles buscavam informações, pois o caso não era um caso qualquer. Era as prisões de supostos grandes traficantes, líderes de um grande esquema de narcotráfico. Após alguns minutos, eu seguia para a delegacia da cidade. Havia uma grande confusão entre os policiais. Era notório que estavam nervosos com os resultados da operação, pois até o momento não haviam apreendido nada de ilegal. Eram 200 homens da rota, canil da tropa de choque e um helicóptero. Uma operação de guerra. Cheguei à delegacia e a movimentação era ainda mais intensa. Mas naquele local eu realmente ficaria mais surpreso com as informações e as imagens que os meus olhos iam ver. Eu estava muito pensativo. Segundo os policiais, meu pai havia morrido naquela manhã. Era uma notícia que me deixava extremamente abatido. Fui conduzido até uma espécie de cela improvisada e lá permaneci. De repente, chegou um investigador de polícia civil que me disse: "O que você faz aqui?" "É uma ótima pergunta. Eu também não sei", respondi. O investigador saiu coçando a cabeça e logo em seguida veio o delegado titular e disparou a pergunta: "O que o senhor está fazendo aqui na minha delegacia?" Respondi: "Eu também nem imagino, o senhor poderia me dizer o porquê?" O delegado saiu bravo daquela cela dizendo: "O que está acontecendo na minha delegacia? Que palhaçada é essa?" E foi atrás dos policiais da rota em busca de esclarecimentos. Nesse momento, minha cabeça deu um nó. Como assim o delegado não sabe de nada? Que merda é essa então? O cenário ficava cada minuto mais caótico. Que cena bizarra, cara. Porque depois que eu saí do batalhão da polícia militar, porque até então aquela reportagem que você viu, toda essa história que eu contei até a presente data, era dentro do batalhão da polícia militar. Depois que eu saí de lá, fui para uma delegacia na cidade de Atibaia, o delegado não sabia o que estava acontecendo, cara. O delegado foi pego de surpresa. Começou a chegar um monte de policiais da rota, aquela muvuca, aquele entra e sai. Eu só observando. E chegou um investigador e falou comigo. Daqui a pouco chegou o delegado e falou comigo e eu fiquei surpreso. Falei, cara, se um delegado não sabe o que eu tô fazendo nessa delegacia, quem dirá eu? Tipo, minha cabeça entrou em pane. E eu tava numa cela de corró. Eu vou até pegar agora uma foto da época, quando saiu no jornal, colocar eu sentado com mais um cara nesse corró. Olha a imagem. O ambiente estava muito confuso, cara. O ambiente estava muito... Você via que os caras estavam falando alto. Era um momento, assim, realmente de muita incerteza. Que sensação estranha. Esse momento que você vai preso ali, que você chega, que começa a ver aquele vulco, é um momento, assim, que bagunça muito a cabeça da gente. Cara, é muito louco. Após aproximadamente meia hora, começaram a chegar outras pessoas as quais eu nunca havia visto. Começaria ali a revelação de todo o ocorrido.
Pouco a pouco chegava 1, 2, 3, 6, 7. Nesse intervalo, chegou um amigo de infância, o Carlão. Ele trabalhava com obras para a nossa família. Fiquei chocado quando eu vi. Carlão? O que tá fazendo aqui, cara? Perguntei. Não sei também o que está acontecendo, respondeu o Carlão. Só poderia ser um pesadelo. Não era possível que eu estava vivendo um momento tão conturbado e sem respostas. Alguém tinha que me responder as questões. Enquanto eu pensava em tudo isso, veio a bomba. Sim, esses passos era do meu pai. Perguntei, pai? O senhor? Meu Deus! Meu pai vinha caminhando lentamente rumo à cela que nessa hora já estava cheia, algemado e acompanhado por 2 policiais da rota. A cena terminou de colocar mais indagações na minha mente. O que tá acontecendo nessa porra? Perguntou meu pai. Sei lá, meu, os policiais foram em casa armados e me trouxeram pra cá. E até agora me falaram nada e nem por que estou preso. Respondi a ele. Filhos da puta! Aqueles malditos policiais me forjaram com 500 gramas de maconha em casa, acredita? Malditos desgraçados! Eu não tinha nada de ilegal no apartamento, falou revoltado meu pai. As coisas começavam a clarear. Mesmo assim, faltavam algumas respostas importantes a serem esclarecidas. Esse momento foi uma cena chocante. Eu tava lá naquele corral, daqui a pouco eu vejo meu pai caminhando também para esse corral. Eu falei, cara, mas ele não tinha morrido na mão da rota? E ele estava totalmente transtornado, nervoso. Logo quando ele entrou na cela de corral, que estava abarrotado de caras, nossa, uma par de cara lá dentro, ele estava revoltado. Mano, os caras me forjou. E assim, gente, vou ser bem sincero aqui com vocês nessa parte da resenha. Tem muitas situações que o cara foi preso com a droga, firmeza. Mas existem também situações que o cara é preso forjado. E nessa ocasião, eu posso falar aqui com você que acompanha o meu trabalho, que nesse cenário, por Deus que está no céu, realmente meu pai foi forjado pelos policiais da rota. É lógico que aí fica aquela situação, né? Como é que eu provo? Como é que você consegue provar? Porque aí o ônus da prova é meu. Ou seja, eu teria que provar que de fato ele realmente foi forjado. Então, é só nos bastidores, só quem vive esses bastidores sabe. Então existe muita covardia, infelizmente, nessas situações, né? Tipo assim, cara, tá fazendo coisa errada, mas prende na raça, prende dentro da legalidade, faz da forma correta, né? Mas, infelizmente, tem muitas histórias de caras que estavam, sim, fazendo coisa errada, fazendo o corre, mas os policiais de mau caráter implementam drogas, implementam provas para realmente acabar com a vida do cara. Polêmico, mas é uma realidade. Continuando a história, chegou uma advogada lá na cela para conversar conosco. Ela também não sabia de merda nenhuma. Era mais uma perdida no caso. Apenas falou que eu iria embora naquele mesmo dia, pois comigo não havia sido nada de ilegal apreendido. Fiquei um pouco mais aliviado, porém, novas surpresas ainda estava por vir. O corre-corre na delegacia era intenso. Um dos policiais da rota, que estava próximo da cela, deixou escapar. Caralho, meu! Matamos o cara errado. Essa operação está uma piada. Matamos um cara errado? Quem? Suspense ganhava novos capítulos. Após quase 2 horas trancados naquela cela, enfim chegaram 2 homens vestidos de terno. Eles se aproximaram de nós e disparou. Conseguimos pegar vocês, hein? Agora vamos acabar com a vida de vocês. Meu pai ficou extremamente estressado ao ouvir aquilo dos até então desconhecidos. Foi aí que ele tomou uma atitude de maluco. Tirou o pênis pra fora da calça e disse: aqui pra vocês, seus filhos da puta. Tenho dinheiro suficiente para colocar vocês todos no meu bolso, seus malditos. Agora fudeu. Meu, vamos apanhar até o dia amanhecer. Velho filho da puta, por que não fica quieto na dele? Que merda! Afinal, quem são vocês? Meu, que momento tenso foi esse. Realmente foi um momento muito complicado. O delegado não sabia o que nós estávamos fazendo ali. Os policiais da rota comentando sobre o fracasso da operação. E o clima ficou extremamente tenso. Chegou uma advogada e falou, pô, fica tranquilo que você vai embora hoje, nada de ilegal, nenhuma droga, nada foi preso com você. Eu falei, pô, beleza, né? Tô aqui, daqui a pouco vou pra casa. E aí meu pai extremamente nervoso, porque tinha sido forjado, daqui a pouco apareceu os caras de terno ali, né, tudo bem alinhado, falando que ia acabar com a nossa vida. Cara, foi um momento de extremo nervosismo. E daqui a pouco meu velho tira o
pênis pra fora e... Nossa, foi louco. Falei, esse cara vai catar a gente, vai espancar a gente agora, vai levar a gente num quartinho que vai quebrar a gente na madeira. Porque antigamente, não que seja uma prática que aconteça agora, mas antigamente existia o chamado pau de arara. Né? Os caras catavam os malucos e quebravam dentro das delegacias para confessar. Existia um ritual de tortura no meio do crime, né? Na década de 80 até década de 90, ali acontecia muito isso. Então, por eu já conhecer um pouco essas histórias e conhecer os movimentos, eu falei, cara, os caras vão levar a gente para um quartinho e vai arrebentar a gente, porque o bagulho aqui tá louco, né? Então, a temperatura, o ambiente ali tava muito hostil. Foi então que perguntei, afinal, quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Somos promotores de justiça e fazemos parte do GAECO. Hã? GAECO? Mas o que significa isso? Nunca ouvi falar sobre esses caras. GAECO, Grupo de Operação Especial de Combate ao Crime Organizado. É um órgão que se destina a investigações e combate ao crime organizado e controle externo da atividade policial, promovendo ações penais pertinentes. É composto por membros do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar. Muitas dúvidas permaneciam em minha cabeça. Será que daqui a pouco eu vou embora realmente para casa? Qual será o desfecho dessa situação? Por que fui preso? Caramba, vou ficar louco aqui. Depois de mais de 2 horas esperando ver a notícia que mudaria de vez o rumo da minha história, a advogada disse: não tem jeito. Todos vocês vão ser conduzidos a uma cadeia. Todos estão com prisão temporária decretada pela juíza da 2ª Vara Criminal de Atibaia. Meu mundo estava desabando. Como um castelo de areia. Preso? Meu Deus, eu não vou suportar ficar trancado. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Depois dessa notícia horrível, os policiais foram até a cela nos algemar e nos encaminhar para uma cadeia pública da região. A sensação era a pior possível. Estava abalado. Fui algemado no pulso e no tornozelo. A algema doía demais. Eles apertaram de raiva. Fui saindo da delegacia acompanhado por muitos policiais civis. Era hora de ir ao hospital fazer o corpo de delito. Mas antes disso, o delegado tirou minhas digitais e preencheu a papelada. O delegado estava com muito ódio, pois nem ele tinha ciência da operação. Até ele foi pego de surpresa. Entrei em uma viatura e seguimos ao hospital. Chegando lá, o médico de plantão apenas olhou na minha cara e disse: "Ele está ótimo, pode tirá-lo daqui." É mole? Que situação humilhante. Nesse momento, fui informado que iria para a cadeia pública da cidade de Serra Negra, interior do estado de São Paulo. Meu pai iria para um CDP, Centro de Detenção Provisório, na cidade de Jundiaí, também no interior do estado paulista. Seríamos separados nesse momento. Nosso destino estava nas mãos de Deus. Aliás, por onde será que esse Deus anda? Acho que ele também não gosta muito de presidiários. Assim, eu seguia rumo ao meu novo destino, Serra Negra. Aqui termina o capítulo 2 da saga Lo-Debar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão, e foi um momento de muita angústia, de fato, porque depois que a gente ficou na delegacia e todo esse turbilhão de emoções, fui passar, porque isso faz parte do procedimento, o cara vai preso, passa ali por um médico para saber se ele sofreu algum tipo de lesão, que é chamado de corpo de delito. Você chega algemado, é extremamente humilhante, as pessoas começam a te olhar com medo, o próprio médico olha meio assim, já dá uma assinada ali no papel, já manda retirar você daquele ambiente. E nesse momento começa a passar um filme terrível, terrível na sua cabeça. Você fala, caramba, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu. Você entra num colapso de pensamentos assim que é difícil até mesmo de descrever isso. E o pior ainda estava por vir, que era a viagem daquela cidade até Serra Negra, onde eu entraria pela primeira vez numa cadeia, na figura realmente de preso. E essa história eu conto para você no nosso próximo encontro aqui na resenha. Espero que você tenha gostado, né? Se quiser deixar algum comentário, se quiser ler toda a história, também pode ler através do livro físico ou pelo e-book. E aqui a gente termina a resenha do capítulo 2 da saga Lo-Debar. Muito obrigado pela sua atenção e até a continuação da nossa história, vivendo e mergulhando na saga Lo-Debar. Até lá!